onde fica a Capadócia, fica na Turquia. E por que é que a Capadócia é importante? Vejam só, se você estivesse na antiguidade e você quisesse fazer uma viagem por terra, não é? Existe um grande centro na beira do mar Mediterrâneo chamado Alexandria. Vamos supor que você está aqui em Alexandria, perto do delta do Nilo, e você quer ir a pé, ou de camelo, ou de cavalo, ou do jeito que quiser, por terra. Você quer chegar na cidade imperial de Constantinopla, que fica aqui do lado europeu do Estreito de Bósforo. Você quer ir de Alexandria para Constantinopla. Como é que você faz? A pé ou de cavalo, o único jeito que tem é você ir, né, pelo Egito, vai, atravessa, né, na direção do Monte Sinai, vai subindo, sobe pela Terra Santa. Por que não tem outro caminho? Porque se você tentar outro caminho indo mais para leste, você vai terminar no deserto. Entendeu? Então, aqui é o único jeito de você chegar por um caminho que era chamada a Via Marítima, né? O caminho do mar. Então, eles subiam do Egito pela Palestina, Terra Santa. É por isso que a Palestina sempre foi um lugar de conflito, porque é um corredor de comunicação entre o norte e o sul. Então, aqueles impérios lá da Babilônia, a Síria, o Império Persa, etc., para tentar conquistar o Egito, sempre tinham que conquistar antes a Terra Santa. É por isso que tantos impérios terminaram conquistando a Terra Santa, né? Primeiro vieram os assírios, depois vieram os babilônios, depois vieram os persas, depois vieram os gregos e depois vieram os romanos. Um império atrás do outro, querendo conquistar. 5 impérios, pelo menos, conquistaram a Terra Santa. Então, por quê? Porque é um canal de comunicação. Então, você vai, sobe e chega até, cruza a Terra Santa, passa pela Síria, que fica aqui no norte, não é? E chega nesta península aqui, que é a península da Turquia. Alguém se lembra o nome da península da Turquia? Qual é o nome geográfico da península da Turquia? Península Anatólica, tá? Península Anatólica. Bom, você chega aqui na Turquia e você quer ir para Constantinopla. O que é que você vai fazer? Você vai até uma cidade chamada Tarsus. O que é isso? Tarso. Que cidade é essa? O que é que tem a ver Tarso? O que é que vocês lembram de Tarso? Hein? São Paulo, nascido em Tarso. Essa cidade, ela fica perto de uma cadeia montanhosa, né? Monte Tauros. Uma cadeia montanhosa que fica aqui. E existe, perto dessa cidade de Tarso, uma passagem, né, no meio das montanhas, que dava para você ir a cavalo ou a pé, né? Esse era uma espécie de passagem no meio das montanhas, que eram chamadas de as Portas da Cilícia. Uma passagem no meio dessa montanha aqui. Então, por isso que a cidade de Tarso era uma cidade bastante cosmopolita, porque o pessoal todo passava por lá. Estava nesse caminho por terra, que saía daqui, de Alexandria, pela Terra Santa, Síria, chegava em Tarso. Quando chegava em Tarso, eles queriam ir para o norte, então iam para o norte. E indo para o norte, iam terminar numa região chamada Capadócia. De lá da Capadócia, dobrava-se, né, na direção do oeste, e aí ia passando pela Bitínia até chegar
no Estreito de Bósforo, aí você tem que pegar navio mesmo para ir para o outro lado para chegar em Constantinopla. Tá? Estou dizendo isso para quê? Para que vocês entendam que a Capadócia era importante enquanto região porque ela era uma espécie de encruzilhada, de entreposto, onde as pessoas que queriam ir para a cidade imperial tinham que passar por lá. Geralmente era o caminho. Então era a região da Capadócia. Nesta região da Capadócia nasceram 3 homens importantes. 2 deles eram irmãos. Um chamava-se Basílio. Era o líder da turma. O irmão dele chamava-se Gregório, que depois recebeu o nome de Gregório de Nissa. Tá? Mas era o Gregório, irmão de Basílio. São 2 santos que são irmãos de sangue. Há uma terceira santa, que é irmã deles também, irmã de sangue, Santa Macrina. Eles não eram pobrezinhos, não. Eles eram um pouco latifundiários, se a gente pode usar essa palavra. Aqui no norte da Capadócia, entre a Capadócia e o Mar Negro, aqui em cima é o Mar Negro, né? O Mar Negro. Entre o norte entre a Capadócia e o Mar Negro existe uma região chamada de Ponto. Ponto. O que é que vocês conhecem do Ponto? Alguém que veio do Ponto? Conhecem alguém que veio do Ponto? Evagrio Pôntico. Ele chama-se Pôntico porque ele veio do Ponto. Tá? Evagrio Pôntico, que exatamente conheceu, era amigo dos capadócios e foi inclusive ordenado diácono por São Gregório de Nazianzo. Bom, o fato é o seguinte, que São Basílio e São Gregório de Nissa e Santa Macrina, eles tinham uma fazendinha lá no norte, entre a Capadócia e o Ponto. E naquela fazendinha eles resolveram viver uma vida cristã, eremítica, monástica, dedicada a Deus. Como que eles decidiram isso? Decidiram porque, evidente, vinham as notícias da vida que os monges viviam no Egito. Não é? As notícias chegaram lá. Vamos lembrar que a Capadócia está na encruzilhada do caminho que vai do Egito para Constantinopla. Então as notícias chegavam. Não é? E eles resolveram, então, ser monges, se dedicar a Deus. Convidaram um amigo de Basílio chamado Gregório de Nazianzo. Depois seria conhecido como Gregório de Nazianzo. Daqui a pouco eu explico por que é que chamava-se Gregório de Nazianzo, por que é que era Gregório de Nissa, etc. Mas, então, Gregório de Nazianzo era amigo de Basílio. Gregório de Nissa era irmão de Basílio. Ok? E eles, então, quiseram viver a vida monástica lá, no Ponto. Acontece que esta bela vida monástica foi perturbada pelo fato de que a igreja estava numa época de heresia. Que heresia? Heresia ariana. Toda a controvérsia que havia entre a igreja católica de fé trinitária e os arianos que não tinham fé trinitária, que acreditavam que Deus era um só e uma só pessoa. Jesus não era Deus coisa nenhuma, o Espírito Santo não era Deus coisa nenhuma, porque se você disser que o Espírito Santo e Jesus são Deus, você está criando 3 deuses. É isso que eles diziam, né? O arianismo. Então, havia toda a controvérsia. O arianismo já tinha sido condenado em 325, no Concílio de Nicéia. Porém, vocês se lembram muito bem, os bispos viraram a casaca e viraram todos arianos, porque o imperador era ariano também. No entanto, estes santos homens que queriam se dedicar a Deus tinham uma fé católica verdadeira, uma fé reta, uma fé ortodoxa. E eles, então,
arregaçaram as mangas e começaram a trabalhar pela igreja. Saíram da sua vida de tranquilidade monástica e começaram a combater, né, em nome da igreja. Como que isso aconteceu? A primeira coisa que aconteceu é que o senhor Basílio foi nomeado bispo da capital da Capadócia, que chama-se Cesareia. Tá? Atenção, que não existe somente uma Cesareia, existem trocentas Cesareias, né? Ou seja, tudo quanto é cidade que queria bajular o imperador, dava o nome de César para a cidade, ou seja, Cesareia. Não é? Então, quais são as Cesareias bíblicas que nós não podemos confundir com esta Cesareia da Capadócia? Existe uma Cesareia de Filipe, que está do outro lado do Mar da Galileia, na Decápole, mais ou menos aqui no mapa. Tem uma Cesareia chamada Cesareia Marítima, que está no caminho do mar, né? Já na beira do mar, que está mais ou menos aqui assim, no norte da Terra Santa, né? Essas são duas Cesareias importantes dentro da Bíblia. E agora a Cesareia de Basílio, que fica mais ou menos aqui no entroncamento da Capadócia, ou seja, era a cidade para onde convergiam os viajantes. Então, são 3 Cesareias. Aqui nós estamos falando da Cesareia da Capadócia. Então, Basílio depois recebeu o nome de São Basílio de Cesareia ou São Basílio Magno. Magno quer dizer que ele é grande, né? São Basílio o Grande, São Basílio Magno. Então, esta Cesareia é uma Cesareia na Capadócia. Então, por favor, não confundam as várias Cesareias. Por exemplo, vocês se lembram, talvez, não sei se se lembram, quando nós falamos do Concílio de Nicéia, nós dissemos que havia um cara que era um pouco pai da história da igreja, que escreveu uma história eclesiástica, e ele era um bispo muito chegado com Constantino, chamava-se Eusébio de Cesareia. Lembram-se desse nome? Eusébio de Cesareia, que escreveu a história da igreja? Muito bem, esse Eusébio de Cesareia não é dessa Cesareia de Basílio, ele é da Cesareia Marítima aqui, tá? Que está na Terra Santa. Então não tem nada a ver com a Cesareia de Basílio. Bom, então Basílio foi feito bispo de Cesareia e começou a combater a heresia ariana, sabendo que ele combatia, mas combatia como? Combatia com palavras, combatia com uma espécie de estratégias, né? Porque ele não tinha força política real nenhuma. Vamos lembrar que o imperador era contra ele, mas ele era esperto, né? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. São Basílio Magno mostrou que os filhos da luz também conseguem ser espertos. E o imperador, quando viu que a Capadócia estava se transformando num foco de católicos trinitários, o que é que ele fez? Ele foi e dividiu a província em 2 Capadócias. Porque assim ele conseguia neutralizar a influência de Basílio, porque Basílio estava na cidade mais importante e ele influenciava os bispos da redondeza. O que é que eles fizeram? Cortaram a província em 2. Basílio ficaria com influência só em metade da província e viriam novas cidades episcopais que receberiam novos bispos, bispos arianos. Basílio, que não era bobo nem nada, viu a estratégia política do imperador e promoveu a eleição de seus amigos para o episcopado. Vejam que esse negócio de política eclesiástica não é só para maldade, não. Os filhos da luz têm que ser espertos. E então foi assim que Basílio conseguiu que seus amigos, seu amigo Gregório de Nazianzo, que era monge junto com ele, fosse feito bispo de uma pequena cidade
e o seu irmão Gregório de Nissa fosse feito bispo de uma outra cidade. 2 Gregórios foram feitos bispos. Só para explicar a história de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa era irmão de São Basílio Magno, mas ele se casou, ou seja, ele não permaneceu na experiência monástica que ele iniciou, resolveu se casar e mesmo casado foi eleito bispo, contrariando as normas mesmo dos orientais, porque os orientais, diácono pode ser homem casado, presbítero pode ser homem casado, mas bispo não, bispo tem que ser celibatário, mesmo no Oriente hoje. Mas o nosso amigo Gregório de Nissa era casado. Não tenho notícia se o casamento dele depois, se ele viveu o celibato mesmo sendo casado. Não sei dizer. O fato é que São Gregório de Nissa, embora fosse casado, foi um dos poucos padres do Oriente que escreveu um tratado a respeito da virgindade consagrada, elogiando o celibato. Interessante isso, né? Que um homem casado faça isso. Bom, então, São Gregório de Nissa foi bispo em Nissa. São Gregório de Nissa, irmão de Basílio. E Gregório de Nazianzo foi bispo onde? A gente esperaria que ele fosse bispo em Nazianzo, não é isso? Mas Nazianzo não é a cidade de onde ele foi bispo. Nazianzo é a cidade onde ele nasceu, porque Gregório de Nazianzo era filho de um bispo de Nazianzo, cujo nome era Gregório. Então agora já são 3 Gregórios na história. Tem o Gregório de Nissa, que é irmão de São Basílio. Tem o pai de São Gregório de Nazianzo, que chama-se Gregório de Nazianzo, o velho, se você quiser chamar, né? Gregório de Nazianzo Sênior, né? O mais velho, que era bispo e era casado. Não me perguntem, porque eu não sei responder, se o pai de Gregório de Nazianzo vivia o celibato. Vocês sabem que era comum isso, nós já tivemos aula sobre isso, não é? Sobre o celibato eclesiástico. Ou seja, São Gregório de Nazianzo, o pai de São Gregório de Nazianzo poderia muito bem ser um homem casado, que teve seus filhos, como teve Gregório, não é? E que, depois de ordenado, começou a viver o celibato. Isso daí deveria se investigar. Eu acho que eu nunca encontrei nada escrito sobre isso, então acho que é uma hipótese que a gente teria que averiguar. Não sei se tem condições de provar ou não provar isso. O fato é que o pai de Gregório de Nazianzo é que era bispo de Nazianzo. Ou seja, Gregório Sênior, Gregório o Velho, era bispo de Nazianzo. E São Gregório de Nazianzo foi feito bispo de uma diocesezinha, não é? Esquecida, pelo menos esquecida por mim, porque eu nunca me lembro do nome dessa bendita diocese, não é? Que é Sázima. O fato é que Gregório de Nazianzo foi lá tomar posse da diocese. Os arianos fizeram a emboscada no caminho, deram a pisa nele, deram a surra nele, e ele voltou para casa e nunca tomou posse da diocese dele. Ficou em casa sendo bispo auxiliar do seu pai. Entendeu? Ficou um tempinho lá auxiliando o pai, até que finalmente, por articulações, Basílio arranjou um jeito de Gregório de Nazianzo, que estava lá, já era bispo, não tinha diocese, ser bispo de Constantinopla, ou seja, patriarca de Constantinopla. Mas como, padre? Bom, o fato é que na cidade imperial de Constantinopla já existia
um bispo ariano, que era o bispo oficial, era o bispo que estava na Catedral de Santa Sofia, em Constantinopla, dentro da cidade. Se Gregório de Nazianzo queria ser bispo, ele tinha que se reunir com os cristãos católicos ortodoxos fora dos muros da cidade. Então ele tinha uma igrejinha fora da cidade, onde se reunia com o pessoal fiel. Enquanto isso, dentro da cidade eram só arianos. Bom, paro por aqui a história porque isso já nos leva para perto do Concílio de Constantinopla, e eu ainda não vou falar do Concílio de Constantinopla, que é um concílio que foi celebrado em 381. Vamos ficar ainda na personalidade destes 3 padres capadócios, nascidos na Capadócia. Primeiro, o maior deles, sem dúvida alguma, é São Basílio Magno. É o líder do grupo. Ele quem, de alguma forma, organizou toda a reação ao arianismo. Ele foi um homem de extrema sensibilidade social também, porque na sua diocese ele tinha todo um trabalho de serviço com os pobres, com os doentes, necessitados, etc. Mas também um homem de profunda fé mística e contemplação, que também escreveu obras teológicas importantes. É ele, digamos assim, que é o responsável pela mudança da argumentação do conflito teológico que havia depois de Nicéia para se focar, se centralizar no Espírito Santo. Vocês lembram que Santo Atanásio se concentrava mais na divindade de Jesus, né? Ou seja, o Ário dizia que o Filho de Deus, o Verbo não era divino, era uma criatura que depois se encarnou e, por consequência, negando a divindade de Jesus, ele estava também negando a divindade do Espírito Santo, porque se o Filho não era divino, o Espírito Santo muito menos. Santo Atanásio, nós vimos na aula passada, ele afirmava que Jesus tinha que ser Deus, porque aquilo que não foi assumido não foi redimido. Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. E também recordava que o Espírito Santo também era Deus, porque se era o Espírito Santo que ia nos divinizar, ele não pode divinizar se ele mesmo não é Deus. Mas o centro da argumentação de Santo Atanásio era em Jesus. São Basílio Magno começa a ver que a melhor estratégia teológica era provar a divindade do Espírito Santo, porque se você provasse a divindade do Espírito Santo, está aprovada a divindade de Jesus também. Entendeu? Porque, de alguma forma, o que é que os arianos pensavam? Os arianos, eles eram subordinacionistas. O que é isso? Escreve esse palavrão feio aí. Subordinacionista. O que é um subordinacionista? Subordinacionista é uma pessoa que acha que a Trindade ela tem uma ordem hierárquica, ou seja, que o Pai está acima do Filho, tem uma honra maior do que o Filho, e que o Espírito Santo está abaixo do Filho. Então, é uma escadinha de 3 degraus, ou seja, lá em cima está o Pai, mais abaixo um pouquinho o Filho e mais abaixo um pouquinho o Espírito Santo. Sabendo que o Filho e o Espírito Santo não são verdadeiramente Deus, mas são criaturas de Deus. Não é? A primeira e mais digna criatura é o Filho e uma criatura mais inferior ainda é o Espírito Santo. Ok? Esse é subordinacionismo. São Basílio Magno, não é?
começa a ver que se ele provar que o Espírito Santo é Deus, então de botija ele leva também como provado a divindade do Filho, tá entendendo? Porque se até o Espírito que eles achavam que era menor ainda é Deus, então o Filho é evidente que era Deus. Entenderam? A argumentação que ele usava. Então é assim que São Basílio Magno escreveu um tratado que nós hoje chamamos de Spiritu Sancto. O tratado a respeito do Espírito Santo. Também esse tratado foi publicado pela Paulus naquela coleção dos Santos Padres, né? Aquela coleção verde. Então lá tem também São Basílio Magno. E São Basílio Magno foi também o responsável por introduzir uma fórmula que nós estamos tão acostumados hoje em dia, que é Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, né? Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ele, evidentemente, não escreveu em latim, ele escreveu em grego, né? Então era Doxa to Patri, kai to Ruio, kai to Pneumatiagio. Vejam só. O que é que as pessoas estavam acostumadas a rezar antes, né? Lex orandi, lex credendi. A lei da nossa oração é a lei da nossa fé. As pessoas rezavam assim: glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Que é a forma que a gente está acostumado a rezar na liturgia, não é isso? Ó Deus, etc. Tudo isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vejam as preposições, não é? É glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Não é? Nós devemos ir ao Pai, pelo Filho, no Espírito. E isso está correto, tá? Teologicamente está muito certo, é isso mesmo. Só que, apesar de estar teologicamente correto, que eu dizer que nós vamos ao Pai pelo Filho no Espírito, deixa espaço para uma certa sensação de que o Filho e o Espírito Santo são inferiores ao Pai. Então o que é que São Basílio fez? São Basílio começou a ensinar as pessoas a rezarem, né, dizendo glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Atenção para esses dois es. E em grego se diz kai, tá? Kai. Kai, né? Kai. Então era glória ao Pai, doxa to Patri, kai e to Ruio, ao Filho, kai to Pneumatiagio e ao Espírito Santo. Isso é uma invenção de São Basílio? É em termos, porque se você for olhar a fórmula batismal, ela já é assim, não é? Se vocês forem ver lá no capítulo 28 de São Mateus, vocês vão ver que Jesus manda ir pelo mundo inteiro, fazer discípulos e batizar em o nome, né, na verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o nosso sinal da cruz também, se você sabe fazer o sinal da cruz certo, você faz desse jeito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem dois es. Se você nunca prestou atenção nisso, aprende a ser católico agora, depois de velho. Entendeu? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse e é para quê? É para enfatizar a igualdade das três pessoas. Entenderam? Então, você substitui as preposições por essas duas conjunções, não é? E, para enfatizar que é o Pai e o Filho e o Espírito.
Então, nós hoje dizemos glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Os séculos dos séculos, agora depois do concílio, o pessoal ficou embirrado com a história dos séculos. Não sei por que tiraram os séculos dos séculos. Ah, porque ninguém entende. Ah, como se durante 2000 anos a gente tivesse entendido, né? Ninguém entendia mesmo não, porque essa história de séculos dos séculos é um hebraísmo, entendeu? É uma coisa da mentalidade judaica. Então também os romanos não entendiam, também os gregos não entendiam o que é essa história de séculos dos séculos. Durante 2000 anos ninguém entendeu e todo mundo continuou rezando. Agora nós não queremos mais rezar só porque a gente não entende. Porque precisa explicar o que quer dizer essa história de séculos dos séculos. Não é? Quer dizer que por todos os tempos. Porque Deus é eterno. Mas não existe só este tempo nosso, este nosso mundo, este nosso século. A palavra séculum quer dizer, nesse caso, mundo. Como é que... De onde eu tiro essa história de que a palavra século quer dizer mundo? Vocês podem olhar no dicionário da língua portuguesa. Por que é que eu sou um padre secular? O que quer dizer isso? O que é padre secular? Eu tenho um século? Tenho 100 anos? Não. Eu sou secular porque eu estou no mundo. Eu não estou no mosteiro. Está entendendo? Padre secular quer dizer isso. Hoje em dia a gente usa mais a palavra diocesano, né? Ah, o senhor é de que congregação? Eu não tenho congregação. Não. As pessoas ficam achando que está faltando uma parte do meu corpo, né? Quando eu digo que eu não tenho congregação. Não, eu sou padre diocesano. Antigamente ele dizia padre secular. Hoje pode continuar dizendo padre secular. Tá? Por quê? Porque nossa ação é no mundo, não é no mosteiro. Contrário de padre secular, qual é? Contrário, a gente fala, é diocesano ou religioso. Secular ou então regular. Regular é um padre que vive conforme uma regra. Um padre agostiniano vive conforme a regra de Santo Agostinho. Né? Então o padre religioso ele é regular. E eu sou o quê? Sou desregulado. Né? Sou secular do mundo. Tá? Então, século quer dizer o mundo. Este mundo. E o mundo dos anjos é um outro século. Entenderam? É um jeito de viver o tempo. O jeito de eu viver o tempo chama-se este século. E o jeito de os anjos viverem o tempo é um outro século. Ou seja, é uma outra forma de viver o mundo, de viver o tempo. Está entendendo? Então, existem várias possibilidades, várias formas de nós vivermos o tempo. É por isso que se fala por todos os séculos dos séculos. Amém. Ou seja, séculos dos séculos quer dizer que existem vários mundos, várias formas de viver o tempo. Por todas as épocas e épocas, por todas as eras e eras, né? Por todos os eões, eão. Tudo isso é sinônimo, tá? Eão é um século, é uma forma de viver o tempo. Os gnósticos acreditavam nos eões. Para nós, os eões não são criaturas, mas são formas de viver o tempo. Bom, esquece porque não é esse o centro da aula, não vou explicar mais do que isso. O que me interessa é o EE e não o século dos séculos. Não é? Séculos dos séculos, só para terminar o raciocínio, não ficar assim no ar, é a mesma coisa que santo dos santos. É a forma de o hebraico fazer um superlativo. Santo dos santos quer dizer santíssimo. O hebraico não tinha superlativo, né? Para dizer o superlativo, tinha duas maneiras. Você é meu amigo. Superlativo de amigo? Amicíssimo. Né? Não é amiguíssimo, não, tá? Superlativo de amigo?
amicíssimo. Não é também amiguérrimo, tá? É amicíssimo. Você é meu amigo? Amicíssimo. Em hebraico, como é que eu digo? Ah, não. Você é amigo, amigo, amigo. 3 vezes. Santo, santo, santo quer dizer santíssimo. Tá entendendo? E amigo dos amigos, quer dizer amicíssimo. São 2 formas de dizer o superlativo em hebraico. Se você encontra a palavra amicíssimo, para traduzir para o hebraico, você tem que dizer amigo, 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 ou então amigo dos amigos. Cântico dos cânticos é o maior de todos os cânticos. Santo dos santos é o lugar mais santo de todos os lugares santos. Não é? Portanto, século dos séculos quer dizer a eternidade. Quer dizer que está acima de qualquer forma de viver o tempo. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Está explicado o que quer dizer século dos séculos? Muito bem, mas não é isso que interessa. O que interessa é o cai-cai. O que interessa é o e. São Basílio Magno, então, introduz essa fórmula: glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é tirado da nossa fórmula de profissão de fé batismal. Antes dizia-se glória ao Pai pelo Filho no Espírito. Agora é glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito, para enfatizar que os 3 são igualmente dignos, igualmente adoráveis, igual divindade. Um não é maior do que o outro. Embora exista uma ordem na Trindade, né? Essa ordem em grego chama-se taxis, né? Uma taxis na Trindade, embora exista uma ordem na Trindade, esta ordem não influencia na dignidade, porque os 3 são de igual dignidade. Então, São Basílio Magno retoma aquele argumento de Atanásio, não sei se ele conhecia os escritos de Atanásio, provavelmente sim, retoma o argumento de Atanásio de que se o Espírito Santo, ele é aquele que nos santifica e nos diviniza, nos introduz na divindade de Deus, então ele precisa ser divino também ele. Ok? Então, aqui a grande batalha, não é? Durante estes 60 anos que seguiram o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia terminou em 325, 60 anos foi uma guerra imensa, não é? Uma batalha. Lá no Egito, quem é que lutou inicialmente? Santo Atanásio. Logo depois vieram os capadócios, que nasceram depois de Santo Atanásio, eram mais jovenzinhos. Os capadócios começaram então também essa sua luta para manter a fé, firmes na fé. E começaram a introduzir toda a questão do Espírito Santo, não é? Então, isso é um pouco a contribuição de São Basílio Magno. Pergunta de um aluno. Basílio gostava muito de Orígenes. Orígenes foi subordinacionista. De alguma forma, Basílio foi subordinacionista também em algum momento da vida? Resposta: não. Agora, cuidado o seguinte. Cuidado com a história de dizer que Orígenes foi subordinacionista. Por quê? Porque vamos lembrar que Orígenes viveu 100 anos antes do Concílio de Nicéia. Tá? Isso quer dizer que não havia um concílio que esclarecesse essa história de Jesus, né? E do Espírito Santo. Então, dizer que Orígenes era subordinacionista é acusá-lo de uma heresia, quando na verdade ele não era herege. Porque para você ser herege, o magistério precisa avisar você e dizer: olha, cuidado, isso é heresia. Você diz: não, mas eu creio mesmo assim nessa heresia. E aí você é herege. Entendeu? É necessário que haja contumácia, ou seja, você tem que ser um herético contumaz. Por quê? Porque senão a dona Josefa, a dona Quitéria, lá do apostolado da oração, né? De lá da Legião de Maria, do grupo de oração, dos vicentinos, ela também é herege.
Entendeu? Porque quantas ideias absurdas o nosso povo tem na cabeça, não é verdade? Vocês mesmos, antes de vocês começarem a estudar as coisas dentro do seminário, no noviciado, etc., né? Vocês tinham um bando de ideiazinha esquisita na cabeça, não tinha? E vai aprendendo as coisas aos poucos. Mas, para você ser herege, é necessário que você saiba qual é a posição da igreja e rejeite. Entendeu? Eu, quando estava na 6ª série, eu era ariano. Mas nunca fui herege. Quando eu estava na 6ª série, eu me lembro claramente a professora, né, falando, dando aula de religião, etc e tal, e ela falando de Jesus como Deus, e aí eu disse para o meu colega do lado, mas Jesus não é Deus. E meu colega, Mauro, né, me lembro dele até hoje. Meu colega arregalou os olhos e disse, que é isso? Jesus é Deus. Não, Jesus é filho de Deus. Eu estava convicto que Jesus não era Deus, Jesus era filho de Deus. Está entendendo? Mas aí, quando eu vi a reação dele, eu fui ver qual era a posição da igreja. E quando eu vi que a posição da igreja era que Jesus realmente era Deus, eu mudei na hora. Entendeu? Então eu tinha uma opinião errada, mas não era um herege. Porque não havia contumácia. Então a mesma coisa Orígenes. Orígenes não foi condenado com relação à apresentação que ele fazia. Ou seja, aquilo que Jesus falava era materialmente aquilo que Orígenes falava era materialmente subordinacionismo, né? Ele falava realmente que o Pai, o Filho era inferior ao Pai e o Espírito Santo era inferior ao Filho. Porque era a forma dele entender na época. Era essa a fé da igreja? Não, essa não era a fé da igreja. Mas Orígenes não era tão inteligente, padre. Como é que ele não sabia? Sim, mas escuta, nós estamos aqui na época das perseguições. Não é? Orígenes está aqui com uma série de influências neoplatônicas na cabeça dele. Bom, ele também é filho da época dele, né? Vamos dar um desconto pro cara. O fato é que o problema de Orígenes não foi Orígenes, foram os seguidores de Orígenes, que depois continuaram insistindo nessa posição e aí se tornaram hereges, e é por isso que, tempos depois, Orígenes foi condenado como herege. Fizeram uma certa injustiça com ele, coitado, porque ele pessoalmente não era herege, mas foram lá no cemitério e desenterraram o corpo dele, né? E tiraram o corpo dele de dentro do campo santo, né, do cemitério sagrado, e execraram o corpo dele porque era herege, condenado. Mas era uma forma de castigar os seguidores de Orígenes que depois, de fato, ficaram heréticos. Está entendendo? Mas Orígenes sempre foi um escritor muito importante, sobretudo com relação à interpretação das Escrituras. E a grande fama de Orígenes é porque ele realmente era um homem que sabia interpretar as Escrituras de uma forma extraordinária. E então, porque ele conseguia enxergar nas Escrituras um sentido espiritual, não é? E isso tudo foi muito importante para a história da exegese cristã, ou seja, para a forma como nós hoje devemos interpretar as Escrituras corretamente. Devemos isso também a Orígenes, não somente a ele, mas é evidente que essa forma da gente interpretar as Escrituras ela existe desde o tempo dos apóstolos, não é? Mas Orígenes foi o grande paladino, o grande campeão do sentido espiritual das Escrituras. Ou seja, você não pode pegar as Escrituras e interpretar o pé da letra. Você tem que ver a letra, entender a letra e encontrar o que é que Deus está querendo dizer espiritualmente ali atrás daquela letra. Então, Orígenes, nesse sentido, foi muito importante. E é por isso que ele é apreciado. E apreciado ainda hoje, porque embora tenha sido condenado como herege, vocês podem pegar a Liturgia das Horas, está lá várias leituras de Orígenes. Como é que você lê uma coisa de um herege? Por quê? Porque aquele escrito dele não é herético. Entende? Porque ele realmente não era herético, heréticos foram as tendências que vieram depois dele. É como Tertuliano também, né? Tertuliano era herege no final da vida, mas tornou-se montanista,
no final da vida. Mas existem escritos de Tertuliano que são bastante bons e interessantes, sempre que a gente lê com uma certa sabedoria, sabendo qual é a tendência rigorista dele, né?